Então, boa noite, né? Primeiramente, agradecer a participação de vocês, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Afonso Vieira, né? Estou no Polo UAB como assistente à docência, certo? Pela CAPES. E essa semana, né, iniciamos a semana acadêmica, a terceira semana acadêmica, com o tema Polo UAB Maracanaú, espaço de reflexões e construções acadêmicas, né? De 5 a 9 de abril de 2021, certo? Então, estamos também pelo YouTube, né? E agradecemos a todos vocês que estão conosco, né, pelo YouTube. O Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta de Maracanaú, através da Secretaria de Educação do município, Universidade Estadual do Ceará, né, nossa querida UES. Estamos realizando a terceira semana acadêmica do Polo UAB, espaços e reflexões e construções acadêmicas, né, para a nossa comunidade de Maracanaú, nosso município, que vai ser realizado, né, do dia 5 ao dia 9 de abril, né, às 19 horas. O evento ele vai ser organizado no formato de palestras online, né, tendo em vista o momento atual, né, de isolamento, a pandemia da Covid-19, né. E o evento, né, tem como foco principal, né, o trabalho acadêmico dos nossos queridos alunos, né, que vem desenvolvendo um grupo de estudos, né, palestras, formações, né, e aí vai os nossos agradecimentos aos nossos alunos do Polo de Maracanaú e os demais polos que estão nos assistindo, né, nesse momento. O evento objetivo, né, diariamente, nessa semana, trazer discussões dos discentes, né, dos seus trabalhos de conclusão de curso, certo? Em especial, os trabalhos envolvendo o município de Maracanaú, certo? Então, teremos agora a apresentação cultural, né, Sujeito de Sorte, de Belchior, pelo Eduardo Silva, que é natural de Maceió, né, migrou para o Ceará em 2006, aos 18 anos, é pai do Zuca, né, Valente. Atualmente é nosso aluno do curso de Artes Visuais aqui da UAB, do Polo Maracanaú. Teve sua veia artística estimulada pelo seu avô materno, né, que ensinou violão ao seu irmão mais velho, e que, por sua vez, iniciou no mundo da música, também do desenho. E também a participação da Jardélia Damasceno, né, que é natural de Maranguape. Escreve poemas, né, sobre os sentimentos do mundo desde a infância. É mãe do Zuca, né, Valente, licenciada em Geografia e mestre em Educação Brasileira pela nossa Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora no Departamento de Geociências da Universidade Regional do Cariri e professora formadora do curso de Geografia da UAB-US. Vem militando junto aos movimentos sociais urbanos, né, de base comunitária, na cidade do Crato, nos últimos 2 anos. E aí nós convidamos agora, né, nossos alunos, Eduardo Silva. Seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo e Jardélia. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação compor este momento de abertura da terceira semana acadêmica da UAB do Polo Maracanaú. E agradecer também ao professor Wellington, que é tutor do curso de Artes Visuais, que fez essa ponte. E é um momento importante, né, para nós, essa produção científica em tempos de aridez, de ataque à educação. Eventos como esse representam, né, a consolidação de um conjunto de forças em movimento. Então, hoje nós vamos apresentar uma sequência, né, de Milton Nascimento com Lô Borges, aí um poema autoral, uma dobradinha com Belchior e, por fim, um pensamento de Paulo Freire, que é um autor que nunca deverá, né, entrar em desuso, porque ele traz, nesses tempos difíceis de aridez, esperança, apesar de e através de. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem. Gostaria de mandar um abraço especial a todos que fazem o curso de Artes Visuais Polo Maracanaú, UAB-US. Com sol e chuva
pois você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na boca e no anel de sapata, tudo que você devia ser. Sem medo. Há sol e chuva na sua estrada, mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você consegue ser ou nada. Não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Eu amaria o mundo. Parabéns! Parabéns. Obrigada. Eu amaria o mundo. Há bilhões de anos atrás, eu amaria o mundo. Agora tem pessoas nele e superbactérias evoluídas, recurso natural e menos natureza. A beleza? A guerra é a linguagem da dominação. Resistência por necessidade de existir. Eu poderia amar o mundo. Há bilhões de anos atrás, eu amaria o mundo. São mais de 300 mil mortos no Brasil. Um mar de pessoas. Ecossistemas de vidas perdidas. Desgovernadas pelo negacionismo. Isoladas na fome. Fome de quê? Comida, esperança, vacina, arte. É difícil sorrir quando a face tornou-se esconderijo em máscaras. Máscara de pano, máscara social. Eu amaria o mundo. Há bilhões de anos atrás, eu amaria o mundo. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, e apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e mora do meu lado, e assim já não posso sofrer pelo ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, mas apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer pelo ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Muito obrigado. E para encerrar, o patrono da educação brasileira,
Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Obrigada a todos, espero que vocês tenham uma boa semana de trabalho neste evento. Parabéns, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Mostra a potencialidade, né? Parabéns mesmo, muito obrigado. Alguns avisos, turma, vocês que estão aí no YouTube, né? Quando iniciar a palestra, eu vou estar colocando, inserindo no chat o link, né, da presença de hoje, tá certo? Outro aviso também que nós estamos gravando, né, tanto no Meet aqui como no YouTube, certo? E aí agradecer já aos polos, né, conosco aqui nessa noite, Polo Russas, no Ceará, Polo Imbé, do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Porto da Folha, Sergipe, né, Cuieté, Mamanguape, né, Paraíba. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nós temos um município vizinho que é Maranguape. Eu acho até um pouco parecido, né, com o de La Paraíba, né, Mamanguape, né. Curso de enfermagem, né, da nossa Universidade Estadual do Ceará conosco. Anne, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação, tá bom? Dando continuidade, turma, aqui, agradecer novamente ao Eduardo e a Jardélia pelas apresentações. Todo dia nós teremos apresentações culturais aqui, certo? Antes de iniciarmos. Tem 3 pessoas especiais, né, que vão dar uma palavrinha com vocês, antes da nossa palestra magna. É a nossa querida Silvia Helena, Jaiane Ramos e Arlete Moura, tá certo? Então, por favor, Silvia Helena, né, da nossa querida CAPES, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos vocês que estão participando desse evento. Eu quero agradecer muito por ter sido convidada para dar esse oi para vocês, porque era o que eu estava precisando. Era escutar isso, escutar um poema desse, uma música dessa. Nada do que eu fizesse agora seria melhor do que escutar vocês, gente. Muito obrigada, viu, Afonso? Obrigada aos alunos. E, assim, eu sou Silvia, eu trabalho na CAPES, na Diretoria de Educação à Distância. Eu e mais uma colega, a Tainara, nós acompanhamos, assim, os assistentes à docência, e é um trabalho fantástico, porque geralmente ninguém quer acompanhar bolsista, né? Mas eu acho que eu sou uma sortuda, porque eu não abro mão desse grupo, porque é um grupo muito dinâmico e que traz a vida, né? Que traz esse verbo esperançar para a gente no nosso dia a dia. Nosso dia a dia é burocrático, né? Assim, de prédio fechado, e a gente precisa, né? Precisa estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, e lembrando do objetivo do nosso trabalho dentro do prédio, né, que é isso aqui, né, assim, não tem coisa melhor. Então, assim, que sejam todos bem-vindos, os demais assistentes dos outros polos, coordenadores, professores, universidade, comunidade, alunos, Secretaria de Educação. O tema, né, dessa terceira semana acadêmica, espaço de reflexão, e reflexão, tem uma outra palavra, desculpa, reflexão e construções acadêmicas, perdão, espaço de reflexões e construções acadêmicas. Isso é fantástico, né, e escutar os trabalhos dos alunos, não só escutar, mas entender e levar isso para sempre. Eu acho que
a gente leva isso para sempre. Tudo que a gente vive na universidade, às vezes a gente pensa, terminamos o TCC, finalizamos o curso, mas a gente sempre vai estar voltando à escrita, a essa interação, vocês, professores, vão estar passando isso adiante. Então, o conhecimento, ele é para sempre, ele vai estar todos os dias para o resto da vida, né? E esses momentos, eles marcam muito o trabalho, vão compartilhar dentro do município, outros também estão aqui, já têm ideias de levar, de construir outros projetos, isso é muito bacana. Então, assim, quero parabenizar a Afonso por mais essa iniciativa, parabenizar todos que estão aqui, porque não é fácil organizar evento, participar, tá? E agradecer de novo em nome da CAPES, em nome da Diretoria de Educação à Distância, em nome da minha coordenação e da equipe que acompanha os assistentes, obrigada pelo convite e desejar que todos vocês aproveitem todos os minutos do evento. Tá bom? Obrigada, Afonso. Muito obrigado, Silvia, né, pelo seu trabalho, né, e salientamos a importância do seu trabalho, porque a parte burocrática é fundamental, né, nesses processos, porque vão incluir, né, questões orçamentárias, questões de pessoal, né, e faz parte. Importantíssimo, viu? Muito obrigado pela sua participação na noite de hoje. Obrigada a você. Muito obrigado. Tem até uma pessoa aqui que Lucilene, né? Tem, São João dos Patos, Maranhão, sejam bem-vindos, né? Muito obrigado aqui por estar conosco, Universidade Estadual. Muito obrigado. Dando continuidade, gostaria de convidar a nossa coordenadora, nossa grande coordenadora, nossa mestra, a professora Jaiane Ramos, por favor, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Afonso. Boa noite aos presentes, né? A professora Silvia, representando a CAPES, mais um ano conosco nesse evento online. Ano passado ela estava também presente, né? Professora Arlete, representando nosso secretário de Educação, a toda a equipe do Polo AB, todos os alunos do Polo AB Maracanaú e todos os alunos e técnicos dos polos do Brasil, né? Hoje nós temos polos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão. Então é uma grande honra fazer com que esse evento chegue mundo afora, né? Aos outros estados. O Afonso começou iniciando falando um pouquinho da história desse evento. Então, é uma grande honra para todos nós que fazemos parte do Polo AB Maracanaú, está levando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade para os nossos alunos. E isso sempre foi muito estimulado, né? Eu vim da universidade pública desde o começo, sempre pesquisei bastante, fui bolsista do CNPq, a graduação inteira, durante o mestrado também tive bolsa de pesquisa de instituições importantes. Então, eu sei o valor que isso é para os alunos do ensino superior. Enquanto aluno do Polo da Universidade Aberta do Brasil, nossos alunos também merecem ter esse contato, né? Eu recordo sempre as formações com a CAPES. A última que nós tivemos presencialmente foi o EJUDE, em Natal, no qual eles enfatizavam o aluno da educação à distância, do polo da UAB, ele tem que ter presente no seu convívio de polo o espaço acadêmico. Então, esse sempre foi o nosso grande objetivo desde a implementação do Polo AB em Maracanaú, que agora vai completar ainda 4 anos, né? Então, nós estamos implementando a questão acadêmica desde o segundo semestre dos alunos. Fruto disso é que durante a semana inteira nós teremos a apresentação de alguns alunos que defenderam a monografia e estão caminhando para uma pós-graduação, né, academicamente, com artigos já publicados. Então, isso é muito interessante para todos que compõem o polo da UAB. É possível, né, a carreira acadêmica. E a licenciatura, ela também tem um leque de possibilidades enormes, não só a sala de aula, né? Então,
mais uma vez a pesquisa mostra os projetos exitosos, as experiências exitosas desenvolvidas nas escolas dos municípios que os alunos fazem parte. Nós, enquanto coordenação do Polo AB, também falamos muito que um dos objetivos da Universidade Aberta é socialmente. Nós sabemos que o perfil dos alunos da Universidade Aberta é um perfil diferenciado, que muitas vezes ele não pode estar cursando o ensino presencial por questões de tempo, de trabalho, de família, financeira. Mas, mesmo assim, o programa da Universidade Aberta do Brasil, ele proporciona que esse aluno estude em uma instituição pública e de qualidade, né, e de forma gratuita. Então, é uma grande honra para mim, enquanto pedagoga, enquanto profissional da educação. Já participei de outros programas do governo federal, como o Computador para Alunos, vinculado diretamente, né, ao Ministério da Educação e um programa nacional, fazer parte desde a implementação do polo da UAB em Maracanaú. Tá? Então, é uma grande honra estar proporcionando esses momentos de reflexão acadêmica, que esse é o nosso tema, né? Espaço de reflexão e construções acadêmicas. Hoje é o início de uma semana em que nós vamos estar aqui agradecendo para os nossos alunos que tiveram êxito na caminhada acadêmica e que vão ajudar outros alunos que estão iniciando agora, como os nossos alunos de artes visuais, que fizeram uma belíssima apresentação cultural. Gostaria de agradecer também. Obrigada, Afonso. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora Jaiane, nossa coordenadora, conosco, né, acompanhando o trabalho do Polo, constantemente, nos incentivando. Por isso que o nosso Polo é um polo bem atuante. Muito obrigado, professora. E aí, gostaria de convidar, né, também agora, a utilizar suas palavras, representando, né, o secretário de Educação, professor Jorge Valentim, a nossa querida professora, minha amiga, né, de muitos anos. Vamos dizer, muitos anos, né, professora? Mas a Arlete Moura de Oliveira Cabral, né, coordenadora de desenvolvimento da educação do município, né? Professora, seja bem-vinda ao nosso fórum. Obrigada, Afonso. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a coordenadora do Polo AB, né, nossa querida Jaiane Ramos, os tutores, os professores, os alunos, a comunidade local, a comunidade acadêmica, o César, né, nosso amigo também, que eu já falei hoje com ele, e a nossa palestrante, a professora doutora Eric Zednick, é isso? Eric Zednick, e a professora Silvia. Então, é um prazer conhecê-las. Já gostaria de justificar a ausência do nosso secretário, né, Jorge Valentim. Ele gosta de participar e faz questão de todos os eventos, mas em virtude de um compromisso não foi possível. E assim, com imensa satisfação, né, que eu represento e que eu participo desse evento. É um evento de excelência, e a gente já percebe a excelência do evento já pelo tema do evento, né, dessa terceira semana acadêmica. E gostaria também de parabenizar a Jaiane, e parabenizando a Jaiane, parabenizar todos os organizadores deste evento, principalmente pelo objetivo, né, quando vocês colocam, né, que é refletir sobre o processo de escrita acadêmica. Então, essa reflexão, ela é um ganho para o município de Maracanaú, né, uma vez que os trabalhos, eles são feitos, né, nas escolas de Maracanaú. Então, isso já é um ganho, e o município, ele se alegra, né, e ele fica muito feliz com isso. E aí, em nome, né, do nosso secretário de Educação, nós desejamos sucesso nesse evento e que a gente possa sair daqui mais fortalecidos e mais empolgados enquanto pesquisadores, né? Nós já somos pesquisadores, estamos aprendendo, né, cada vez mais a ser pesquisador. E aí eu encerro a minha fala deixando um pensamento do Darcy Ribeiro, que diz que escrever é ter coisas para dizer. Então, um abraço a todos. A todos e... Muito obrigado, professora Arlete, pelas palavras. Agradecemos a grande contribuição sua, né, com o município de Maracanaú e a Secretaria de Educação, nossa grande parceira. Né?
Novamente, né, agradecer aos participantes, né, Polo Russas, Polo Imbé, Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Porto da Folha, Sergipe, Coité, Mamanguape, Paraíba, e Polo São João dos Patos, Maranhão. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco, certo? Aos nossos companheiros assistentes à docência, aqui também do Ceará, conosco, aos amigos do YouTube, muito obrigado pela participação. Sem mais delongas, gostaria de convidar, para palestrar a professora Érica Zednik, graduada em Pedagogia, doutora em Informática na Educação, mestrado em Computação Aplicada na área de Informática Educativa, especializações nas seguintes áreas: mídias da educação, gestão escolar, gestão e avaliação da educação pública e administração escolar. Participou também do estágio sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente é professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí e professora da Educação Básica do Estado do Ceará. Autora do livro Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação, aporte à cultura digital em sala de aula. Professora, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no nosso polo de Maracanaú. Boa noite. Eu que agradeço, Afonso. Boa noite a todos os participantes. É uma alegria imensa estar com vocês hoje à noite, compartilhando. Eu acho que esse é muito do objetivo que todos nós educadores trazemos, né? Essa coisa de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória. Então, esse momento, para mim, ele é muito gratificante. Eu queria agradecer ao convite imensamente, na pessoa da Jaiane, que foi quem fez o contato inicialmente comigo, tá certo? E hoje a gente vai mesmo bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, né? A temática que a gente traz é esse nome que às vezes parece um pouco complicado, taxonomia, muita gente se pergunta o que é isso, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes da gente iniciar, eu queria já fazer a propaganda que vou deixar para a biblioteca, viu, Jaiane? Depois você vê uma forma da gente entregar 2 livros, um é esse, né, a Educação Ambiental no Contexto das Tecnologias Digitais, tá certo? E o outro livro, que é esse que eu lancei ano passado, Taxonomia das Tecnologias Digitais. Tá bom? Então, eu estou aqui já deixando para a biblioteca, para uso comum dos alunos, dos professores do Polo AB Maracanaú. Estou vendo que tem muita gente de fora, de outros polos, sejam bem-vindos. Inclusive, tem gente do Rio Grande do Sul. Meu doutorado foi aí na URGS do Rio Grande do Sul, então é um estado assim, que eu tenho muito carinho mesmo, né? Então, vamos dar início. Eu vou primeiro compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um instante. Então, a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias digitais na educação dentro dessa perspectiva taxonômica, né? Eu queria, assim, primeiro, fazer com que vocês pensassem um pouco como era que vocês, por exemplo, estudavam há 20 anos atrás, como é que vocês acessavam uma conta de banco, como era que vocês, por exemplo, namoravam, estudavam, compravam, assistiam a um filme, chamavam um táxi, faziam uma reserva no hotel, por exemplo. Como é que a gente fazia isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás? Será que a gente faz do mesmo jeito que a gente faz hoje? E como é que a gente consegue imaginar isso daqui nos próximos 10 anos? Como é que nós vamos fazer essas atividades simples do nosso dia a dia, né? Daqui a 10 anos? Vocês conseguem imaginar? Será que essa mudança também vai impactar lá na educação? Será que ela já está impactando na educação? Então, isso traz para a gente algumas reflexões, né? Então, eu queria mostrar para vocês, inicialmente, uma linha do tempo, que eu chamo essa linha de eras tecnológicas, né? Essa linha do tempo, ela vai dividir, por exemplo, o tempo em três momentos factuais, que eu chamo de era pré-digital, ou era analógica, era digital e era pós-digital. Se você olhar nessa linha do tempo, você vai ver, por exemplo, que nós já estamos na era pós-digital desde 2010.
algumas pessoas vão tomar um susto, assim, e dizer assim, puxa, desde 2010 nós já estamos na era pós-digital e a gente nem se deu conta. Por que a gente não se dá conta que a gente está com uma tecnologia tão avançada? Porque, infelizmente, apesar dessa tecnologia estar muito avançada, ela não é distribuída igualmente. E na educação, infelizmente, nós estamos muito aquém, né, tecnologicamente falando. Então, a tecnologia avançou, claro que impactou na educação, mas nós ainda precisamos fazer um uso mais eficiente, um uso mais estratégico, a gente precisa ainda vamos dizer assim, incorporar essas novas tecnologias à nossa prática educativa, né? Você vê que, por exemplo, desde 2018, a nossa BNCC, ela traz uma competência específica chamada cultura digital, né? Então, ela traz essa nuance de que a gente vai incorporar na nossa prática educativa essa questão da cultura digital. No entanto, a gente percebeu agora, durante essa pandemia, o transtorno que foi fazer essa transição do modelo presencial para o modelo remoto, né? Então, isso é que a tecnologia ainda não era algo, vamos dizer assim, que estava introduzida dentro das escolas, introduzida dentro da nossa prática pedagógica. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando no sentido mais restrito das tecnologias digitais. Porque se a gente pensar em tecnologia no sentido amplo, né, o que é tecnologia? Tecnologia é tudo que o homem inventou. Então, a minha fala é uma tecnologia, a minha escrita é uma tecnologia, talvez eu até considero as duas maiores tecnologias que o homem já criou, tá certo? E que nós, professores, sempre fizemos uso dessa tecnologia. Então, se não cabe ao professor pensar assim, eu vou usar a tecnologia ou eu não vou usar a tecnologia. Cabe ao professor pensar qual tecnologia eu vou utilizar que melhor atenda ao meu objetivo de ensino. Porque tecnologia eu sempre usei o livro didático, eu sempre usei minha fala, eu sempre usei a lousa, o giz, né? Então, a tecnologia ela sempre esteve presente. Então, quando eu me refiro aqui à tecnologia, eu estou me referindo a essas tecnologias digitais mais modernas, né? Infelizmente, a gente ainda não alcançou. Então, olhando aqui para essa linha do tempo, né, nós temos aí até 1940, que a gente chama de era pré-digital. A partir de 1940, quando a gente tem aí o desenvolvimento do primeiro software, das primeiras linguagens de programação, a gente entra na chamada era digital. Mas ela só vai ter mesmo, vamos dizer assim, notoriedade a partir de 1989, quando a gente tem aí o desenvolvimento da Web 1.0, né, que é também chamada de web estática. Por que ela é chamada de web estática? Né, porque ela era nós éramos muito consumidores de informação, né, a gente acessava ali a internet mais para receber informação, nós pouco produzíamos conteúdos, né, algumas pessoas só com conhecimento maior de informática é que conseguia produzir conteúdos nesse momento aí, por isso ela é chamada de web estática. Então, Berners-Lee foi quem deu esse nomezinho aí de web 1.0, né, e ela vai pegar uma dimensão maior a partir de 2000, a web social, web 2.0, que aí ela é interessante porque o usuário, ele deixa de ser apenas um consumidor, e ele passa a ser também um produtor de conteúdo, ele passa a ser autor, né. Então, nesse momento aí, as palavras autoria, palavra coautoria, elas são as que melhor vão definir essa geração web, tá certo? E aí é interessante, porque essa tecnologia de web 2.0, ela permite montar, gerenciar grandes multidões globais, com interesses comuns. É nesse momento que nascem o quê? As redes sociais. Então, as redes sociais, as pessoas passam a se comunicar, a interagir umas com as outras, a trocar ideias, né? Então, nós vamos ter aí a formação de muitos grupos de interesse. Que palavras, por exemplo, é que definiria melhor esse momento que a gente chama de web social, ou web 2.0? Seria interação, participação, produção, pesquisa, autoria, compartilhamento, dinamicidade, tá certo? Todas essas são palavras que definem muito bem esse momento. Mas aí,
em 2010, nós vamos ter o que a gente chama de web semântica, ou web 3.0. E aí, esse período, ele vai marcar justamente essa passagem da era digital para a era pós-digital. O que vai caracterizar essa era pós-digital? É justamente essa ubiquidade das tecnologias, ou seja, as tecnologias elas vão estar em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, não só as pessoas estão interagindo nesse momento, as coisas, os documentos, eles passam a interagir também, né? Então, é o que a gente chama de internet das coisas. Então, a ideia é automatizar ao máximo, de forma que a gente possa diminuir o trabalho humano mesmo. Então, as máquinas, elas passam aí a predominar. Então, é interessante porque as coisas, elas começam a se comunicar de uma forma muito rápida. Se a gente pensar na educação, imagina só você ter na sua sala de aula um detectorzinho de presença, quando o aluno digital, automaticamente ele já informa aos pais que o aluno compareceu, ou se ele não compareceu, já informa também. Por exemplo, se você tem lá na sua prateleira do depósito, quando um material está perto de acabar, ele já comunica ao fornecedor, por exemplo. Então, isso aí são coisas inteligentes que podem ser pensadas para a educação. É claro que a internet das coisas, ela avançou em todas as áreas, né? E aí, em 2020, nós entramos no que a gente chama de web rede móvel, né? O web 4.0. É por isso que também surge esse termo aí de educação 4.0. E é interessante, gente, porque a rede móvel, a gente já percebia que ela vinha em uma crescente, né? Muito grande, e a partir de 2020 isso aí vai, vamos dizer assim, mergulhar realmente nessa chamada web móvel, né? Então, os celulares, praticamente tudo que a gente vai resolver vai ser via smartphone. É tanto, gente, que nós temos aí muitas escolas em alguns países, por exemplo, como o Canadá, países da Europa, que estão adotando o sistema de Bring Your Own Device, é uma siglazinha que significa traga seu próprio aparelho, né? Por quê? Porque o smartphone é uma ferramenta que praticamente a maioria das pessoas possuem, né? Hoje, nas casas das pessoas, nem todo mundo tem um computador, mas geralmente a maioria tem o celular, tá certo? Então, as escolas, por exemplo, desses países que eu citei para vocês, algumas já nem usam mais o chamado laboratório de informática. A ideia é trabalhar com o próprio aparelho que o estudante tem, tá certo? Então, nesse sentido, nesse contexto que eu estou colocando para vocês, nós estamos vivendo o que a gente chama de uma nova formação sociocultural. E essa formação sociocultural, ela vem recebendo o nome tanto de cultura digital, quanto de cybercultura. E aí a gente se pergunta, e na educação, né? E na educação, será que a gente teve mudanças também dentro da educação? Que mudanças foram essas que foram impulsionadas pela transição de eras? O que a gente percebe? Que nós estamos passando por um deslocamento, vamos dizer assim, uma tendência. Eu não estou dizendo que todas as escolas, os educadores, os estudantes já estão com os dois pés na era pós-digital. Estamos longe disso, né? Na realidade, nós temos um movimento nessa direção que a gente vem percebendo. Então, que mudanças seriam essas que foram, vamos dizer assim, impulsionadas pelo desenvolvimento da tecnologia? Então, se a gente perceber, o grande impacto dessa ubiquidade que eu falei, das tecnologias, ou seja, a onipresença, a onisciência, a onipotência da tecnologia no nosso dia a dia, né? O grande impacto dele é justamente possibilitar essa afluência entre as pessoas, é possibilitar esse compartilhamento de informações, né? É possibilitar a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem criativa. E aí, se você observar, as tecnologias que mais ganharam força, né, nos últimos anos, que a gente chama até de nexus das forças, são justamente aquelas tecnologias que nos possibilitaram nos comunicar e interagir melhor, certo? Então, por isso, gente, que a tecnologia, ela só tem sentido, né,
Quando a gente faz esse deslocamento, vamos dizer assim, a gente coloca a tecnologia centrada no ser humano. Ou seja, é promover o que a gente chama de aprendizagem colaborativa, tá certo? É poder aprender com outras pessoas, interagir, né? Paulo Freire já dizia isso, nós aprendemos em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, nesse sentido, a tecnologia provoca isso, né? A gente poder se aproximar mais, aprender mais uns com os outros, tá certo? Então, que deslocamento seria esse que a gente percebe aqui por exemplo, nessa transição de eras? Então, nós passamos, por exemplo, da aprendizagem mais passiva, né, mais receptiva, para uma aprendizagem mais colaborativa, mais criativa. Então, a tecnologia, ela possibilita isso, que as pessoas estejam em interação, em comunicação, que elas possam criar, né, elas possam ser autoras de conteúdos, por exemplo. Nós saímos dessa coisa do se conectar para o sempre em rede, o always on, né? E tem até um termo que a gente, porque um termo novo, que é o on-off, né? Porque não existe mais esse universo do online, universo do offline, certo? Tudo faz parte dessa mesma realidade que a gente chama on-off, né? Justamente porque essas ações do mundo físico, elas estão intimamente ligadas aos eventos do mundo virtual, né? Então, nós passamos dessa ideia do conteúdo receptivo para um conteúdo mais interativo. Então, por exemplo, os nossos alunos hoje, eles podem trazer conteúdos para a sua sala de aula, né? Por quê? Porque antes nós tínhamos o professor como aquele único filtro da informação, a informação passava pelo professor. Hoje não, a informação ela chega até a gente por vários canais. Então, o aluno ele pode complementar facilmente uma informação trazida pelo professor, tá certo? Nós saímos também da ideia da cultura do ensino para a cultura da aprendizagem, né? Então, a gente tem hoje, o aprender sempre, aprender permanentemente, não tem mais aquele limite. Não, você passa a vida inteira buscando novos aprendizados. Outra coisa que também tem uma tendência muito forte de mudar é essa ideia do currículo linear, aquele currículozinho sequenciado, né? De um conteúdo ali atrás do outro, passa para a ideia do currículo rizomático, né? O que seria esse currículo rizomático? Esse termo rizomático vem de Deleuze, né? Então, ele quer dizer para a gente o seguinte, é aquele currículo que ele não tem um ponto atrás do outro, ele está em rede, né? Ele está intermédio, ele é contínuo, ele é como um rizoma mesmo. Então, o currículo dessa era pós-digital, a gente poderia dizer que ele sobrepõe 3 princípios. Que princípios são esses, professora? A gente chama de princípio da conexão, né? Porque nós estamos aí conectados em rede, princípio da heterogeneidade e o princípio da multiplicidade. Então, esses princípios, eles vão redimensionar o currículo para além da definição de o que, como e quando estudar, que é basicamente o que o currículo da era digital faz, né? Ou seja, tudo está em contato. Não existem, assim, vamos dizer, impedimentos significativos entre pessoas, entre assuntos, entre espaços. Qualquer ponto do rizoma pode ser conectado a qualquer outro ponto. E até deve sê-lo, certo? Então, gente, outra coisa interessante é que nessa nova era, né, a gente sai dessa perspectiva da educação one-to-many, que é um modelo focado no professor, ou seja, um professor falando para muitos alunos, né? E a gente vai para o modelo distribuído, que é a educação many-to-many, ou seja, muitas pessoas aprendendo com outras muitas pessoas. Se você observar, por exemplo, no YouTube, nós vamos ter uma diversidade imensa de canais de jovens, de adolescentes, até mesmo de crianças, ensinando algo e aprendendo algo. Quem de nós aqui, quando teve alguma dúvida, queria buscar alguma informação, foi lá no YouTube e aprendeu algo ali, né, rapidamente. Então, hoje nós temos esse modelo que a gente chama de modelo distribuído. Muitas pessoas aprendendo com outras muitas pessoas que também estão ensinando, tá certo?
Outra tendência que a gente percebe nessa nova era, essa questão do ensino homogêneo. A gente tinha até uma característica muito forte do período modernista, né? Aquela coisa do homogêneo, tudo igualzinho ali, e agora a gente percebe que nós temos pessoas singulares, pessoas diferentes, pessoas com necessidades diferentes. E aí surge a ideia do ensino adaptativo, que é o que a gente chama de modelo one-to-one, que é o modelo personalizado. Alguns países já perceberam isso e têm desenvolvido tecnologias, assim, fantásticas para essa questão do ensino adaptativo. Por exemplo, lá na China, eles têm o que a gente chama de sensor de emoções, né? Então, esse sensor de emoções, ele capta pelo olhar do aluno, se o aluno está triste, se ele está feliz, se ele está entediado, se ele está nervoso. Então, isso esse sistema dá um feedback ao professor, que automaticamente o professor pode o quê? Fazer uma intervenção junto àquele aluno, ajudar aquele aluno naquele momento, é o que ele chama de smart eyes, né? Olhos inteligentes, certo? Outra coisa que eles fizeram, por exemplo, isso é muito utilizado na educação à distância, né? Inclusive, que é granular todos os pontos, né, de conteúdos, por exemplo, só de matemática eles granularam mais de 10.000 pontos, pequenos pontos, como se fossem objetos de aprendizagem digitais, certo? E aí, por exemplo, ele tem um sistema, o aluno está lá na plataforma, e a partir do momento que ele interage com a plataforma, faz as atividades e tal, o sistema detecta quais são as necessidades, quais são as dificuldades, é o que a gente chama de mineração de dados, né? A partir disso, ele vai fazer recomendações a esse aluno dos conteúdos que foram diagnosticados como necessários àquele aluno, né? Então, ele tem um atendimento mais personalizado para aquele aluno diante das necessidades que ele apresentou. Então, aí a tecnologia sendo utilizada para isso, e nós temos muitas escolas, cursos que trabalham com educação à distância que estão utilizando esse tipo de tecnologia, que a gente chama de mineração de dados e de recomendação de dados, né? Outra coisa que a gente já tinha engraçado, né? A pandemia, eu gosto sempre de frisar isso. Essa formação para uso da tecnologia, ela já era uma necessidade, né? Antes mesmo da pandemia, a gente sabe disso, mas a pandemia tornou isso evidente, né? Antes da pandemia, eu já dizia que essa questão do ensino híbrido era uma tendência forte, e agora eu não tenho dúvida que cada vez mais isso aqui vai acontecer, né, de uma forma muito forte. Então, o ensino híbrido, nesse sentido de mesclar atividades presenciais com atividades à distância, tá certo? Vai ser uma realidade na escola brasileira, e num futuro muito próximo. Estamos caminhando para isso, né? Outra tendência também forte é a ideia das metodologias instrucionistas para as metodologias ativas. As metodologias ativas, ela não é algo novo. Se você for ver lá no começo do século XX, Dewey já falava, né, das metodologias ativas, a ideia do aprender fazendo, né? Então, a gente hoje está muito com essa frase do learn by doing, ou seja, aprender fazendo. E atividades com metodologias ativas, ela, apesar de não ser algo novo, mas ela ganha uma nova roupagem com o desenvolvimento da tecnologia, porque ela permite um maior número de interações, né? Outra coisa também que a gente percebe uma mudança é na forma de participação. Hoje nós temos uma participação muito mais compartilhada. Se você assistir um jornal nacional, um jornal, por exemplo, aqui, um jornal local, você vai ver pessoas participando, mandando informações, como é que está o trânsito, como é que está a chuva, por exemplo, não sei. Então, as pessoas compartilham, né, de uma forma mais real, em tempo real, as informações. Outra coisa que muda também é essa ideia do professor transmissor de informação e surge a figura do professor curador, que a gente vai falar um pouco, e a taxonomia ela inclui um pouco isso. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de ferramentas, né, sendo desenvolvidas e que fica difícil da gente se organizar nesse emaranhado de ferramentas, plataformas, aplicativos. Então, como é que eu vou me organizar eu enquanto professor? Então, surge essa ideia do professor curador, tá certo? Até mesmo a avaliação, ela não está aí nesse quadro,
mas a gente percebe também, por exemplo, a gente tinha não que ela vai deixar de existir a avaliação tradicional, mas surge também aí o que a gente chama de avaliação online, que é aquela avaliação realizada por meio de dispositivos eletrônicos com a internet, com acesso à internet, né? Então, muita coisa tem mudado, que a gente percebe com relação a essa transição de eras. Nós não estamos ainda com os 2 pés nessa era pós-digital, mas eu considero que essas são tendências, tá certo? E a ideia é essa mesmo, que a gente possa transpor mesmo essa visão do uso mais relativista da tecnologia, né? Da tecnologia como um recurso a mais, e fazer com que esse recurso ele possa situar o aluno em caminhos que o conhecimento seja depois compartilhado, né? Que ele possa realmente interagir, tá certo? O que a gente chama realmente de aprendizagem colaborativa, né? A gente percebe, gente, que com tanta tecnologia, né, e ela cresce de uma forma exponencial mesmo, o volume de dados produzido, né, o avanço da tecnologia em todas as áreas, inclusive na educação, é difícil a gente imaginar para onde a gente está indo e onde é que a escola realmente se encaixa em tudo isso, né? Tudo às vezes parece muito transitório, parece muito efêmero, né? Estima-se, por exemplo, gente, que os livros didáticos vão ser substituídos, por exemplo, por realidade virtual, num futuro bem próximo. O ensino híbrido, por exemplo, também será uma realidade no futuro muito próximo. Acho que já chegamos a isso, mas aquele criador do Google, não recordo o nome dele agora, ele fez uma previsão, isso há uns 10 anos atrás, então já deve ter alcançado, que ele dizia que a população virtual vai ser maior do que a população real. Né? Por quê? Porque no mundo virtual você tem a possibilidade de ter vários perfis, né? Então você pode ser o que você quiser no mundo virtual. Você pode mudar de gênero, você pode ser uma fruta, você pode ser um desenho animado, um personagem, um animal. Então você pode ter várias identidades no mundo virtual. Então, nesse novo contexto, que acho que a gente precisa perceber que nós professores, que nós gestores, nós somos o que a gente chama de ponto de articulação, né? Ou seja, ponto de articulação para quê, professora? Para essa escola, né, aberta e preparada para receber e também para promover as tecnologias digitais, certo? E, claro, utilizar o potencial de forma eficiente, de forma eficaz, né, da tecnologia, justamente em prol dessa aprendizagem, em prol da criatividade. Essa que é a nossa ideia, né? Então, a ideia justamente é iniciar essa mudança pela sensibilização das pessoas, né? Com relação ao uso consciente, com relação também ao uso ético, com relação ao uso seguro, o uso educativo das tecnologias digitais. A pergunta que a gente se faz é: a escola está preparada para tudo isso? Como é que a gente vai lidar com essa avalanche informacional? Então, nós estamos percebendo que a tecnologia ela traz novos desafios à educação, e isso, de certa forma, passa por mudanças no currículo, na formação de professores, né? Mas principalmente no currículo, porque nós passamos da absorção do máximo possível de informação para a experiência de ter que sobreviver a esse grande volume de informação, né? Saber filtrar, saber decifrar a informação. Então, em outras palavras, nós estamos vivendo um processo que a gente chama de darwinismo digital, né? Esse é até um termo cunhado lá da administração, que a administração usa muito esse termo, darwinismo digital, que é uma analogia à teoria da evolução de Darwin, vocês devem ter percebido, que ele traz a ideia dessa lei de seleção digital, tá certo? E ele vai se caracterizar justamente por essa capacidade de se adaptar e também de sobreviver a esse avanço tecnológico, tá certo? Então, ou seja, sobrevive aquele que melhor se adapta na realidade, tá certo? Então,
nessa perspectiva, em decorrência desse cenário, né, o mundo virtual, gente, ele vai se expressar no que a gente chama de 5 Vs, né? Que Vs são esses, né? Velocidade, tá certo? Ou seja, nós temos um grande volume de informação sendo produzido, né? Uma velocidade muito grande, tá certo? Então, velocidade, volume, variedade. Então, um grande volume, uma grande velocidade, uma grande variedade. Mas, em cima disso tudo, a gente também tem que dar importância se essas informações são verdadeiras e se essas informações têm valor, né? Então, esses números revelam para a gente o quê, gente? Que, na realidade, as pessoas elas estão cada vez mais conectadas, né? E que elas passam a usar a tecnologia no seu dia a dia, nas suas ações cotidianas, né, no trabalho, na aprendizagem, no consumo, no entretenimento. Então, inevitavelmente, a educação também passará por mudanças. E aí, como é que a escola vai lidar com essa situação, né? Então, e eu, professora? Como é que eu vou me organizar em meio a esse amaranhado de tecnologias digitais que surgem todos os dias? Então, a gente percebe que todo dia nós temos aí novas tecnologias surgindo, né, em novas plataformas, em novos aplicativos, certo? E aí é estranho porque nós deveríamos, enquanto professores, nos sentirmos mais, vamos dizer assim, confortáveis por termos tantas opções. Só que, na realidade, isso não acontece, né? Na realidade, nós estamos vivendo o que a gente chama de paradoxo da escolha. Marta Gabriel, ela vai dizer o seguinte, que quando as opções disponíveis de escolha aumentam, certo? Sentimos mais angustiados em vez de nos sentirmos mais livres e felizes para escolher. Quanto maior a quantidade de opções, maior o tempo necessário para análise. Então, isso aqui é lógico, né? Porque, por exemplo, se eu só tenho uma roupa para sair de casa, eu não tenho o que pensar. Eu visto essa roupa e saio. Se eu, por exemplo, tenho 10 opções de roupa, o que é que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, não, essa roupa é mais adequada para o dia ou para a noite? Essa roupa fica melhor em mim ou aquela? Essa roupa é mais bonita, mais feia? Né? Essa roupa me deixa mais magra, mais gorda? É mais adequada para o ambiente que eu vou? Então, eu tenho que ter um critério, tenho que desenvolver critérios de análise para que eu faça uma escolha mais adequada, para que eu faça uma escolha melhor, tá certo? Por isso é que é importante que nós, professores, possamos desenvolver o que a gente chama de professor curador, né? A curadoria. A curadoria ela surge para isso, para auxiliar os professores nessa organização, também nessa seleção das ferramentas que melhor atendem às necessidades de ensino previamente planejadas. Então, se eu tenho essas ferramentas de uma forma mais organizada, se eu faço essa curadoria, na hora que eu vou planejar minha aula, na hora que eu vou escolher uma ferramenta, isso se torna muito mais fácil, né? Porque aí eu vou já estabelecer alguns critérios para a escolha, tá certo? É aí que surge a ideia da taxonomia. E aí alguém deve se perguntar, mas o que é taxonomia? Né? Taxonomia é uma coisa muito simples, aqui não tem nenhum mistério na realidade, né? Taxonomia é simplesmente uma classificação. Então, o que é que eu fiz, né? Ao longo da minha trajetória como professora na área de informática na educação, eu fui coletando ferramentas que eu utilizava nas minhas aulas e tal, só que chegava um momento que ficava difícil, era tanta opção que eu digo, meu Deus, né, como é que eu vou me organizar aqui? Aí eu comecei a classificar essas ferramentas para facilitar na hora que eu ia planejar uma aula, tá certo? Aí surgiu a seguinte classificação. Então, eu classifiquei em 5 grandes categorias, que são as ferramentas de autoria, as ferramentas de busca, de armazenamento e de socialização, as ferramentas de imersividade virtual, as ferramentas de tecnologia assistiva e as ferramentas de gestão de tarefas, né? Então, o objetivo da taxonomia é justamente esse, ajudar o professor no processo de seleção, tá certo?
mediante essa exploração de uma variedade de ferramentas tecnológicas que estão disponíveis para a gente, né, na hora que a gente vai planejar uma aula, tá certo? Então, o que seriam essas ferramentas de autoria? Então, aqui se encaixa, nós vamos aqui abranger todas aquelas ferramentas que me permitem, né, a criação de conteúdo, seja de forma individual ou seja de uma forma coletiva, né? Então, a gente pode aqui também fazer o que a gente chama de autoria coletiva, tá certo? Então, nessa categoria, nós vamos ter aqui uma subdivisão, que são as ferramentas de comunicação e colaboração, as ferramentas de criação de conteúdos e as ferramentas de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem. Como o próprio nome já diz, as ferramentas de comunicação e colaboração vão ser todas aquelas ferramentas que me permitem a disseminação da informação, né? A comunicação com uma maior eficiência, o desenvolvimento das competências comunicativas e interativa, né? Então, elas favorecem essa formação de uma comunidade que aprende, justamente por essa facilidade de acesso, né, e uso dessas ferramentas, tá certo? Então, aqui nós teríamos várias ferramentas que estariam dentro dessa categoria. Por exemplo, os e-mails, né, as mensagens instantâneas, tá certo? As comunidades online, né, que a gente forma ali os grupos de interesse, por exemplo, os microblogs, os Wix, as páginas online, as páginas de escrita colaborativa, as páginas de webconferência, então, entram aqui nessa categoria. Nós teríamos, por exemplo, a subcategoria da criação de conteúdos. Aqui nós vamos ter todas as ferramentas que possibilitam que educadores eles possam criar, desenvolver, editar, formatar materiais educacionais de forma mais personalizada, de forma mais interativa, construir conteúdos em colaboração, ele possa diversificar atividades, tá certo? Então, aqui nós também temos um grupo que representa essas ferramentas, por exemplo, PowerPoint, Canvas, todos aqueles editores, né, que a gente conhece, de áudio, de vídeo, de imagem, tá certo? Vão estar presentes aqui. Então, as ferramentas de avaliação da aprendizagem, e aí, gente, nós temos aqui uma infinidade de ferramentas que me possibilitam, desde a criação de quiz, né, de testes, de atividades gamificadas, por exemplo, que o Kahoot é um exemplo que o pessoal gosta muito, JClick, para realizar atividades gamificadas, por exemplo, para a criação de rubricas, para a criação de mapas conceituais, que já seria um tipo de avaliação mais qualitativa, para realizar a técnica, por exemplo, do Hackness, estudos de caso. Então, são ferramentas que me possibilitam criar esse tipo de atividade. É claro que a gente vai ter ferramentas que não foi criada com essa intencionalidade de ser uma ferramenta avaliativa, mas que dependendo da criatividade do professor, né, da metodologia do professor, ela pode também ser utilizada dentro de um contexto avaliativo. Teríamos também aqui as ferramentas de busca, de armazenamento e socialização, como o próprio nome já diz, né? São todas aquelas que me permitem encontrar, guardar algum conteúdo, compartilhar informações, tá certo? Então, elas estão muito representadas aqui, por exemplo, pelos repositórios. Se você observar, a gente tem repositório para tudo que a gente imaginar. Repositório de música, de imagem, de vídeo, né? Um dos mais conhecidos, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube é um repositório, tá certo? E aí, eles são interessantes porque eles me permitem encontrar conteúdos de uma forma muito rápida, né? E organizada, tá certo? Você bota um metadado, uma palavra-chave ali, e ele já faz a busca para você daquilo que você está procurando, né? Eu tenho repositórios, por exemplo, de objetos de aprendizagem digitais, né? Como Proativa é um exemplo desse tipo de repositório. Domínio público, por exemplo, um repositório de livros, né? Também considerado uma biblioteca. Então, socialização de conteúdos é outra categoria, são ferramentas que me permitem socializar conteúdos, tá certo? Então, nós vamos ter, nessa categoria, essas ferramentas que me permitem a publicação, a distribuição de tópicos educacionais, né? Então, ela utiliza diversos canais para divulgação de temáticas educacionais, como, por exemplo, portais educacionais, sites educacionais, softwares educativos,
os próprios AVAs, né, como, por exemplo, aqui o Classroom entra nessa categoria, né, realidade aumentada, QR Code, enfim. E ferramentas para pesquisa, né, que aí nós temos também, um dos mais conhecidos entre aqui é o próprio Google, né, mas nós temos vários outros exemplos de buscadores. É interessante como eles conseguem analisar bilhões de páginas em apenas meio segundo, né, é uma coisa muito rápida mesmo. Então, nós temos motores, assim, capazes de organizar, de rastrear, de indexar, de analisar de forma automática, de forma muito rápida, tá certo? Basta você colocar ali uma palavra-chave, né? Nós vamos ter também as ferramentas de imersividade virtual. Então, aqui nós vamos ter nessa categoria aquelas ferramentas que me possibilitam uma experiência muito semelhante ao ambiente real, né, por meio de simulações do mundo virtual. Então, é interessante porque elas já ajudam o aluno a compreender de forma mais fácil os conteúdos didáticos, certo? Devido a esse suporte de visualizações tridimensionais que essa categoria oferece. Então, ela vai estar subdividida em interação virtual e representação gráfica imersiva. Aqui nessa da interação virtual, ela vai estar representada também pelas redes sociais, aí tem muita gente até que se pergunta, mas por que as redes sociais, né? Então, porque nós compreendemos que, por exemplo, as redes sociais, elas possibilitam que o usuário recrie a sua identidade. Então, nelas, o usuário pode participar, interagir em diferentes grupos sociais, ele pode ser qualquer pessoa que deseje ser no mundo virtual, ele pode até mesmo ter vários perfis, né? Inclusive, agora o Facebook Space, por exemplo, ele permite a utilização dos óculos virtuais, né? De realidade virtual. Então, nós temos aqui nessa categoria representada pelas redes sociais. Na representação gráfica imersiva, já vai estar representada por quem? Pelos avatares, pelos mundos virtuais, pela realidade virtual, os laboratórios imersivos virtuais, museus, né? Então, essa categoria, os alunos têm, assim, imensa atração por elas, né? Sempre é uma ferramenta que os alunos adoram utilizar em sala de aula, porque elas possibilitam essa imersividade virtual, né? E simulam de forma muito próxima do real, né? Então, ele proporciona ao usuário essa manipulação de objetos, essa sensação de que você realmente está ali naquele ambiente, tá certo? Então, por exemplo, a Google, ela desenvolveu uma ferramenta chamada Google Expedition, que é essa ferramentazinha aqui. Então, é uma ferramenta de realidade virtual, que, por exemplo, você pode levar seus alunos para conhecer as geleiras do Alasca, você pode levar seu aluno para conhecer o fundo do oceano, as crateras de um vulcão, passear por dentro do corpo humano, conhecer as crateras da Lua, enfim, você possibilita ao seu aluno situações que dificilmente, num contexto real, isso seria possível, por diversas razões, né? Inclusive por razões econômicas, certo? Então, são ferramentas que também têm uma tendência muito forte a crescer nessa era pós-digital, né? Que são as ferramentas de representação gráfica imersiva. E as tecnologias assistivas, que, infelizmente, avançamos, mas ainda precisamos avançar muito nessa direção. Essa categoria que elas vão compreender todas aquelas ferramentas que favorecem a participação e o acesso das pessoas com deficiência, né, às informações dos conteúdos. Então, elas visam o quê? Possibilitar uma maior autonomia, uma maior aprendizagem, uma maior inclusão desse aluno no mundo digital, tá certo? E ela vai estar dividida nessas 4 categorias, que são as ferramentas voltadas para a deficiência auditiva e na fala, deficiência virtual, deficiência motora e transtornos, né, que eu trouxe alguns exemplos, como Falibras, o Handtalk, o Velibras, né, o DOSVox, são exemplos de ferramentas de tecnologia assistiva, certo? Quando eu realizei minha pesquisa, uma coisa que eu percebi, que tanto a formação de professores, voltada para a questão do uso de tecnologias assistivas, é muito precária, como também o acesso a esse tipo de tecnologia ainda é muito distante da maioria das escolas. Outra coisa também interessante, que algumas plataformas grandes, né,
elas já estão se adaptando, elas já estão se adequando. Por exemplo, a Google implementou diversas funcionalidades voltadas para a acessibilidade, certo? Por exemplo, o Google Maps agora, ele tem uma ferramentazinha que ele mostra se aquele lugar ele tem acesso a cadeirantes. Por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma ferramenta chamada ditado, né, que ele escreve com... Tá certo? Então, assim, várias plataformas, elas estão colocando nas suas funcionalidades isso, por exemplo, o Google Docs também, o Google Slides, todos eles têm essas ferramentas de funcionalidades de acessibilidade, tá certo? E, por último, a última categoria, seriam as ferramentas de gestão de tarefas. E aí nós vamos ter nessa categoria o que a gente chama de organizadores e os gerenciadores, né? O que é essa ferramenta de gestão de tarefas? Então, aqui nós vamos incluir todas aquelas ferramentas que vão favorecer a administração, a organização, a sistematização de tarefas cotidianas, né? O controle de atividades burocráticas da escola, os projetos profissionais de cada um, certo? Então, elas favorecem que isso aconteça de uma forma mais simples, de uma forma mais organizada, de uma forma mais produtiva, né? Vamos dizer assim. Nós vamos ter, dentro dessa categoria, como eu já disse, essas duas subcategorias. Então, os organizadores, eles vão estar representados pelas ferramentas que ajudam a estruturar, por exemplo, uma ideia, que ajudam a planejar, coordenar uma ação, né, a trabalhar em equipe, tá certo? Então, ferramentas que eu poderia citar, que estão caracterizadas aqui, são aqueles assistentes pessoais, os blocos de notas, agenda, calendário online, organizadores gráficos, mapas mentais, né, planejamento de aula, projetos e planos. Então, nós temos ferramentas para construir murais, flashcards, essas coisas todas. E os gerenciadores, que são aquelas ferramentas representadas por meio das ferramentas que ajudam a auxiliar a gerenciar atividades cotidianas da escola, né? Por exemplo, gerenciador escolar, no sentido de gerenciador de biblioteca, gerador de horários. Gente, olha, tem escola que perde 3 meses, às vezes, para fechar um horário. Porque tanto professor, cada um com suas, né, com sua realidade, que fica difícil de fechar. Então, tem ferramenta que rapidinho você consegue fechar ali o horário, né? Então, gerenciadores de redes locais para uso educativo, por exemplo, entra aqui, gestão da identidade digital, live stream, todas elas entram aqui nesta categoria, tá certo? E é isso, gente. Eu queria, assim, finalizar colocando essa ideia de que a proposta da taxonomia das tecnologias digitais na educação, ela é mais que uma simples classificação, porque muita gente pode pensar assim, esse livro, ele traz um catálogo de ferramentas, né, porque no livro eu trago exemplos de mais de 1.300 ferramentas digitais aplicadas à educação, mas ele não é só isso, né, ele é um caminho também, né, para essa prática mais inovadora, né, a ideia é que a gente possa vincular isso ao que a gente chama de tecnologia social, né, ou seja, para que as pessoas possam fazer um uso mais eficiente da tecnologia para melhorar o seu dia a dia, para aprender mais, para ter acesso a melhores conteúdos educacionais, tá certo? Que o professor possa introduzir na sua prática educativa essa ideia da cultura digital, que possa favorecer o planejamento dos professores. Então, seja no contexto, gente, da educação à distância, seja no contexto presencial, remoto, híbrido, né? Essa curadoria, ela é empregada na seleção do melhor formato, né? Ou seja, se você vai usar o melhor recurso, qual é o recurso que eu vou usar com o meu aluno, qual é o dispositivo que eu vou utilizar com ele, porque muitas vezes eu planejo uma aula belíssima, maravilhosa, mas será que o meu aluno tem acesso àquele dispositivo que ele, eu quero usar realidade virtual, mas o meu aluno não tem óculos virtual, então não tem como, né? Então, ela vai ajudar você a ter esses critérios, tá certo? Então, isso vai exigir que nós, professores,
de certa forma, desenvolva mais do que competências intelectuais, mais do que competências afetivas, do que competências pedagógicas, né? Na realidade, a gente precisa desenvolver também o que a gente chama de competências digitais docentes, que são necessários para atuar nessa educação 4.0 que a gente chama, né? Tá bom? Então, eu queria, assim, finalizar com vocês, apresentando esse livro, Taxonomia das Tecnologias Digitais. Esse livro foi lançado no ano passado. Ele traz aqui uma proposta taxonômica exemplificada por mais de 1.300 ferramentas aplicadas à educação. E, assim, lógico, ele traz também a parte teórica, nos capítulos 1 e 2, aquela reflexão que eu falei para vocês, da transição de eras, do impacto do desenvolvimento da tecnologia na educação, já isso no capítulo 2. No capítulo 3, ele traz a proposta taxonômica, tá certo? E ele é interessante porque ele está todo linkado. Então, por exemplo, quem adquire o e-book, né, clicou ali, já direciona para a ferramenta. Então, o livro, ele não está restrito às páginas do livro, ele permite que o leitor, que o usuário vá além. Ele traz várias dicas de livros, várias dicas de aplicativos, de documentários, de informações, tudo com QR Code ou link, né, para o usuário. Então, o livro está, assim, vamos dizer, bem tecnológico mesmo, bem dentro da proposta que ele traz, tá certo? Então, eu queria finalizar deixando para vocês o meu muito obrigada, vou abrir para as perguntas. Aqui é o meu contato. Eu também faço uso aqui do Instagram, lá estou sempre colocando dicas de ferramentas, né, que a gente pode utilizar na educação, e tem essa página também no Facebook, e alguns vídeos que a gente vai gravando, eu vou disponibilizando também ali no YouTube. Então, deixo essa mensagem aqui para vocês, que diz o seguinte: é crucial perceber que a era pós-digital exige uma educação diferente da vivenciada na era digital. Na educação 4.0, há um deslocamento do ensino presencial para o ensino híbrido, das metodologias instrucionistas para as metodologias ativas. Professora, muito obrigado pelas suas exposições. Nós temos aqui duas perguntas da Arlete Cabral, né, e da Crislene Sulamita, né? Muitas pessoas elogiando, né, seu trabalho, pedindo o link do livro, professor, aqui no chat, se seria possível. Vou botar. E a senhora falando, eu refletia sobre os cursos de licenciatura, professora. Sim. Muitas coisas que a senhora mencionou, né, a gente observa que o professor está aprendendo na prática, né, ali na escola, né. Como a senhora acredita que essas possibilidades tecnológicas possam entrar nos cursos de licenciatura, né? O aluno saindo da faculdade já com essa noção, né? Já com esse pensamento, esse ideal, porque é como a senhora falou, né? É uma realidade tecnológica, né? É fato. Principalmente com essa pandemia, né? Os professores tiveram que aprender forçadamente, muitos, né? Tiveram que contratar internet, comprar celulares, então foi uma realidade que a pandemia pôs, né? Então, a minha pergunta é essa: o que a senhora vislumbra, né, para os cursos de licenciatura no futuro? E aí, posteriormente, a professora Arlete, por favor, né, a senhora pode abrir para fazer a pergunta, e também a Sulamita, a Cris, tá bom? Só um instante, eu gosto de brincar, dizer que nós, professores, fomos jogados ao mar, ou aprende a nadar ou morre, né? Você sabia que antes da pandemia, 89% dos professores nunca havia dado aula no modelo remoto antes. 89%. Então, o povo teve que aprender ali com o trem andando, né? Então, realmente, tanto que hoje muitos professores desenvolveram problemas psicológicos, é uma verdadeira aversão, foi uma coisa assim, dramática mesmo para muita gente. A gente já tinha pessoas que tinham resistência à tecnologia, mas teve gente que conseguiu aumentar isso aí, outros não, outros superaram e, assim, se tornaram curiosos e até mesmo pesquisadores e buscaram e aprenderam, e a gente percebe isso aí, que vem modificando realmente o perfil de muitos professores, né? Gente que nunca imaginou utilizar determinadas ferramentas na sua aula, que está usando, que está gostando muito.
quando a gente pensa nesses cursos de licenciatura, é uma brecha que a gente tem muito grande, um vácuo que a gente tem entre a formação e o que chega lá na ponta, lá no aluno, tá certo? Porque precisa ser revisto, né? Você vê que a BNCC traz essa coisa da cultura digital, mas a formação inicial, ela é precária em relação a isso. Alguns cursos têm a disciplina, por exemplo, na universidade que eu trabalho, a gente trabalha a disciplina de educação e tecnologia, mas, por exemplo, eu dei a disciplina de educação e tecnologia. Mesmo para mim, que sou da área, que sou pesquisadora da área, foi um desafio. Eu não tinha laboratório, meu aluno não tinha um celular que conseguisse baixar nada, não tinha internet, então a gente fazia o se vira nos 30, né, se vira nos 30 mesmo. Mas a gente conseguiu, e a disciplina, por exemplo, a última que eu dei foi um sucesso, que a gente gerou até um artigo em cima da prática, a gente fez a disciplina toda dentro da ideia da educação gamificada, por exemplo, né? E aí eu trouxe aquela ideia do traga seu próprio aparelho, né, para dentro da sala de aula, os alunos traziam isso. Então, foi, assim, muito proveitoso nesse sentido. É tanto que os meus alunos fizeram a disciplina antes da pandemia. Professor, que maravilha. Tudo isso aí que a gente teve que usar agora, a senhora já tinha mostrado para a gente, né, que eu sempre trabalhei com o Classroom, por exemplo, com outras ferramentas já antes, eu já trabalhava dessa forma, né. E aí foi interessante. Mas a sua pergunta é, como é que a gente pode fazer? Primeiro, atualizando esses currículos, né, promovendo uma formação voltada para o desenvolvimento das competências digitais docentes. Eu até aconselho vocês, professores, tem um guia chamado Guia EduTech, deixa eu escrever aqui para vocês. Guia EduTech. Entrem no Guia EduTech, façam essa avaliação para você medir a sua competência digital, certo? E a partir disso aí, o Guia EduTech, ele vai te dar um feedback, onde você precisa melhorar, né? Então, olha, eu estou com dificuldade aqui, pelas minhas respostas, ele vai te dar esse feedback, e aí você já pode fazer um plano, vamos dizer assim, de crescimento profissional, certo? Com relação ao desenvolvimento das competências digitais. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Com certeza, professora. Professora Arlete, por favor. Professora, numa das ferramentas que você apresentou, você colocou o OA, né, que é o objeto de aprendizagem. Aí a minha pergunta é assim, como é que o OA ele pode contribuir para a aprendizagem do estudante das séries iniciais? Bom, aí nós temos, o OA, ele tem os seus níveis, né? Você vai ter OA que foi construído para pessoas, vamos dizer assim, de uma escolaridade maior, e para crianças. Então, aí o professor tem que saber escolher qual é o objeto digital que vai atender. Por exemplo, você tem Luz do Saber, por exemplo, né? Luz do Saber, que é só para alfabetização. Ali dentro do Luz do Saber, você tem várias ferramentas voltadas para crianças de alfabetização. Você tem o G-Compris, não sei se você conhece o G-Compris, excelente para crianças, certo? G-Compris. E aí você pode utilizar. Então, é aquela coisa, desenvolver o seu filtro, né, estabelecer os seus critérios de seleção, porque você, professor, quem conhece o seu aluno, sabe do perfil que ele tem, e aí o professor, antes de selecionar a ferramenta, ele tem que saber se aquela ferramenta está adequada para a idade dessa criança, para a estrutura tecnológica que ele tem em casa ou na escola, né? Então, o professor precisa sempre planejar pensando em todos esses fatores, esses aspectos não podem ser desconsiderados, porque se você desconsiderar determinados aspectos, por exemplo, se você generalizar que todo aluno tem um celular potente, você pode levar o seu planejamento por água abaixo, né? Com certeza. Então, obrigada. Eu gostaria só de complementar um pouco sobre o OA, a pergunta da Arlete, Eric, com essa permissão, né? Eu fui membro do grupo proativo da UFSC Virtual de produção e ações de objetos de aprendizagem, né? Então, os objetos de aprendizagem, a Kiara está até agora fazendo um município que ela também foi membro do proativo, né?
Isso, com professores. Uma característica do objeto de aprendizagem é que ele é focado em um conteúdo específico curricular, né? E aí o OA, objeto de aprendizagem, ele é diferente do software educativo, do recurso educacional digital, né? Então, tem essas nomenclaturas que às vezes ficam um pouco confusas, mas aí quando a Arlete pergunta como ele pode, né, beneficiar o processo dos alunos, é justamente nesse sentido. Tipo, nós tínhamos lá um objeto por uma vírgula. Ele focava exclusivamente no uso da vírgula. Então, ele vai trabalhar especificamente aquele conteúdo, né? O que vai favorecer com que o aluno, ele assimile o uso da vírgula juntando com o texto e as objetos de aprendizagem, que também foi um programa do governo federal, né, o RIVED, o antigo RIVED, depois o Banco Internacional de Objetos Educacionais Digitais. Agora você digital. São recursos construtivos, né, que ele foge um pouco daquela coisa tradicional, mas também tem, e aí tem os tipos de objetos de aprendizagem, né, que a gente vai de leitura, simulação, e outros de prática, exercício e prática, né? Então, é um pouco extenso aí quando a gente vai falar sobre objetos de aprendizagem. Exatamente, essa contribuição, já. Porque, assim, só reforçando, o objeto de aprendizagem, ele é tão focado que é aquele conteúdo que ele tem que ser o menos complexo possível, ele tem que caber dentro de uma aula. O software é mais complexo, né? Geralmente ele não cabe. Você pega um Cabri, por exemplo. Cabri tem quantos conteúdos ali dentro? Ali é um software educacional. Aliás, tudo é software, né? Mas quando a gente vai conceituar, aí a gente tem essa diferenciaçãozinha para uma questão mais acadêmica. E, por exemplo, eu desenvolvi, na minha época do mestrado, a aventura dinâmica, que é um objeto de aprendizagem digital direcionado para a terceira lei de Newton, né? Então, é assim, focava só nisso. Então, na realidade, você vai ter um conteúdo ali específico, mas que você pode utilizar aquele objeto em diversos contextos. A ideia é essa, que ele possa ser utilizado em vários contextos e que também seja focado, né? A Crislene, família. Eu queria parabenizar realmente a palestra, né? Foi excelente. E aí eu tinha feito uma pergunta no chat em relação às ferramentas que você foi apresentando. São bastantes e a gente fica meio confusa, né? Assim, para saber assim, quais das que a gente já utiliza se adequam nesses conceitos que você foi apresentando de uma forma bem didática. Foi excelente. Inclusive, assim, se a gente pudesse ter acesso a esses slides, seria maravilhoso, né? Assim, se pudesse eu vou enviar para a Jaiana, esses slides. Excelente. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, se você apresentou por último as ferramentas de gestão escolar, e aí a minha dúvida era se aquele aplicativo, que eu não sei se você conhece, que é Gestor Escolar, utilizado por algumas escolas, assim, para estar colocando agenda, avisos, né? Encaixa aí. Recados, os bilhetes, etc. Ele se adequa a esse conceito. Sim. O CIG, por exemplo, né? Entra aí, essas ferramentas de gestão escolar, onde você coloca ali matrícula, evasão, sabe quais são as disciplinas críticas, enfim, esse tipo de ferramenta entra aí nas ferramentas de gestão de tarefas. Como também um simples assistente pessoal, por exemplo. Tem gente que tem dificuldade de desenvolver o hábito da leitura. Pega um assistente pessoal que ajuda nisso aí, só para acompanhar o desenvolvimento do hábito da leitura. Então, ele fica ali lembrando que todo dia ele tem que ler 2 páginas do livro que ele estabeleceu. Tá entendendo? Isso também entra na gestão de tarefas. Uma simples agenda eletrônica ali que te manda alerta, tudo entra na gestão de tarefas. Muito obrigado, professor. A Jaiane está perguntando se as ferramentas estão no livro. Sim, no livro eu trago sugestões, mais de 1.300 sugestões de ferramentas. E eu gosto de frisar, gente, o seguinte,
A classificação, a taxonomia, ela é algo que vem para ajudar nessa organização, mas ela não é uma coisa, vamos dizer assim, fixa, que você não tem como retirar uma da ferramenta daqui e colocar ali. Vai ter ferramenta que vai pertencer a mais de uma categoria, né? A gente coloca em uma para poder facilitar, mas ela, dependendo das funcionalidades, das características, tem ferramenta que pode pertencer a mais de uma categoria. Outra dica que eu dou aos professores é partir do básico, né? Alguém perguntou assim, são tantas ferramentas, né, que você apresentou e tudo. Partir do básico, certo? Dominar as ferramentas mais básicas, que a gente precisa mais primeiro. E aí, sim, porque às vezes a gente quer fazer um show pirotécnico de ferramenta e em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? É aquela velha história do simples, do menos é mais, tá certo? Então, escolha poucas ferramentas para trabalhar em cada aula, mas trabalhe bem feito, né? Porque às vezes se a gente usar coisa demais, acaba complicando, confundindo o aluno e não ajuda muito. Muito obrigado, professora. Os comentários aqui elogiando, né, a palestra. O Jean falando que os cursos são engessados, né? Importância, né, do ensino superior. Silvia falando também da importância, né? Muitas pessoas agradecendo. Larissa, gostei muito da apresentação, já consigo visualizar o uso de novas ferramentas, né, tecnológicas nas minhas atividades, conforme a disponibilidade, né? Obrigado, turma, pela participação, os amigos do YouTube, né? E aí, professor, eu gostaria também de agradecer aqui os polos que estão conosco nessa noite, aqui do Ceará, né? Polo Imbé, do Rio Grande do Sul, polo, né? Também lá do Rio Grande do Sul, Folha de Sergipe, Mamanguape, da Paraíba, muito obrigado pela participação. Patos, no Maranhão, também conosco aqui. Polo São Cristóvão, Sergipe, também conosco, muito obrigado. Balneário Pinhal, lá do Rio Grande do Sul, muito obrigado, Pinhal, né, do Rio Grande do Sul. Muitos polos aqui, Jair, do Rio Grande do Sul, viu? Polo Junaína, de Mato Grosso, né? Nossos amigos aí de Mato Grosso, muito obrigado também pela participação de vocês aqui. E aí eu só queria mencionar que amanhã, né, apresentações culturais, novamente, amanhã será com a Amanda, né, trazendo aí as poesias e música também. Da Camila, formação continuada de professores do ensino regular para alunos surdos da Escola em Maracanaú, né, apresentando o seu trabalho. A Tainã de Oliveira, ensino da biologia, construções de conhecimento por meio de aulas práticas. Laurindo, né, trazendo as estratégias de ensino e educação ambiental em escola de ensino médio em tempo integral em Maracanaú. Benevides, trazendo as metodologias ativas no ensino de biologia, o uso de jogos e paródias como recursos didáticos. A terça-feira, né, a Juliana Feitosa, trazendo a eficácia da formação continuada de professores de biologia no ensino médio de Maracanaú. Então, é o nosso cronograma de amanhã, professora. Tá? Eu gostaria de trazer aqui, para dar suas considerações finais, nossa coordenadora, e após a fala da nossa professora palestrante de hoje. Nossa belíssima noite, eu recebi muitas mensagens aqui, professora. Interessante, né? Nesse período pandêmico, né? Um momento importante a nível acadêmico, se tornando também uma terapia, viu? As pessoas dizendo aqui no Zap, esquecendo um pouquinho a pandemia, né? Aqui conosco nessas 2 horas, para ver como... Verdade. Então, feliz. Professora Jaiane, até hoje digital, né? Certeza. E aí fica a dica, estaremos aqui a semana, né? Até sexta-feira, nesse processo, por 22 horas, né? Diminuir aí essas tensões pandêmicas, né? Professora Jaiane, nossa coordenadora, as considerações finais. Professora Arlete também, e a professora Silva, se estiver conosco. Nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos que entraram depois da minha fala. Gostaria de agradecer imensamente à professora doutora Eric
É um grande prazer ter você aqui conosco no Polo AB Maracanaú, né? A professora participou do retorno da implementação do Polo AB Fortaleza, né, professora? Fazendo um trabalho muito bacana para que o Polo fosse ativo novamente, que estava baixo. Eu fui professora também da UAB muito tempo, dei aula nos... Aí, Maracanaú, eu cheguei a dar aula, agora eu não me lembro quando foi, mas eu dei. Não, acho que Maracanaú não... 4 anos UAB, de aula, professora. Não, Maracanaú não, mas Maracanaú da UAB. Mas somos amigas aí da UFC Virtual, né, da implementação da Universidade Aberta no Ceará e também na Informática Educativa, com o professor Aires, nas lutas da Informática Educativa, né? Então, é uma grande honra ter você aqui conosco. Falando um pouco da sua pesquisa, né, de vida, nós sabemos que quando você chega ao doutorado, né, de pesquisa, e você compilou um pouco na sua apresentação, e no livro, né, estou super curiosa para ler o livro, como também os outros participantes aqui. Gostaria de agradecer o presente que você, né, nos deu, 2 livros, e dizer que nós também vamos depois entregar uma lembrancinha em agradecimento à sua disponibilidade em estar participando conosco desse evento que, pelo 2º ano, está acontecendo de forma remota. Ele acontecia no formato presencial e a pandemia fez com que nós superássemos os limites, né? Hoje nós estamos transmitindo pelo Meet e o YouTube, somente pelo Meet, e estamos usando outras ferramentas para estar tornando acessível para todos os alunos dos outros polos também. Gratidão pelo aceite desde o início, quando eu falei com você. Você prontamente atendeu o pedido. Obrigada pela parceria nas pesquisas da informática educativa, no incentivo para o uso da tecnologia na educação. Nós sabemos que essa luta ela é árdua e agora no tempo da pandemia foi imposta, mas sabemos que ela veio para ficar mais do que nunca e que a educação tradicional sem o uso da tecnologia não será mais a mesma depois da pandemia. Então, um forte abraço e obrigada. Obrigado, professora Jaiane. Professora Arlete, suas considerações finais. Pode, professor. Aqui, Silvia. Não estamos ouvindo, Arlete. Arlete, é o microfone, Arlete. Desculpa. Tá, então, assim, parabenizar a professora doutora Eric, né, pela palestra, uma palestra muito interessante, muito bacana. Parabenizar, Afonso, a você pela coordenação dos trabalhos, parabenizar a Jaiane também pela coordenação dos trabalhos, e dizer que Maracanaú, ele só ganha com esse tipo de evento. Cada vez que a gente participa de um evento desse, né, de excelência, nós saímos mais fortalecidos, aprendemos mais. Obrigada, gratidão. Obrigado, professor. Eu trabalho em equipe, né? Aí eu já queria mandar um abraço para o companheiro Renato, Valclécio, César, né? Que estão aí conosco, dando o suporte e o apoio, né? Muito obrigado, professora. A professora Silvia, acho que não está aqui, caiu, né? Mas ela deu as suas palavras. Professora, por favor, para encerrarmos a noite de hoje, né? Gente, só dizer que foi um prazer imenso estar com vocês hoje à noite e desejar que o encontro de amanhã, é uma semana, né? Acredito que vocês vão passar juntos, que realmente seja um sucesso, tá certo? E dizer que estou à disposição de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo, né? Que vocês moram já no meu coração, de rede armada, cachimbo aceso. Pode se balançar. Tá certo? Obrigado. Acho que nós, educadores, temos que
dar as mãos sempre, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, tão delicado, tão difícil para muita gente, né? E que a gente precisa realmente estar unido enquanto categoria. Se fortalecer enquanto categoria, ser resistente, né? Porque acho até que isso faz parte do currículo do professor, né? Resistência, viu? Então, um abraço a todos, uma ótima semana e obrigada pela oportunidade. Turma, muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Muito obrigado, professora, novamente, viu? Um abraço a todos e até amanhã. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau. Valeu, Mário. Muito obrigado, turma. Jonas. Muito obrigado, Daiane, Ednete, Alain. Muito obrigado aos alunos, né, que abrilhantaram. Muito obrigado, turma. Valeu, Jaiane. Janete.